Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, torcedor e sócio do Vasco, beirando os 70 anos de idade, que com muita raiva dos políticos vascaínos, propõe conversar com você sobre as coisas do Vasco, sua política e sua administração. Vem do meu avô, que me ensinou a amar o clube, o respeito e o orgulho que tenho pela instituição, que tem uma das mais belas histórias esportivas do mundo. Hoje vou falar sobre mais dois assuntos que estão bombando no Vasco. Uma coisa que me entristece muito, que é a situação financeira e administrativa do Vasco, fruto de dezenas de anos de desmandos e maus tratos de seus últimos dirigentes e o que nos espera pela frente. E outra coisa é a saída do treinador Luxemburgo e suas consequências. Você vai ficar sabendo o que penso a respeito após a vinheta. Aproveite para dar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até já! Estou de volta e vou começar repetindo notícia do portal Globo Esporte de quinta-feira passada. Dizia a reportagem do Globo Esporte: Alexandre Campelo, presidente do Vasco, usou uma rede social na noite desta quarta-feira para falar da penhora da premiação, 14,6 milhões de reais, que o clube teria direito pela 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente, a diretoria vem questionando essas dívidas fiscais na justiça e espera uma resposta o mais rápido possível. Palavras do Campelo, abre aspas. Sobre as notícias que saíram mais cedo, é importante esclarecer que estas dívidas fiscais com a União seguem sendo questionadas judicialmente por nós. Paralelamente, o Vasco vem tentando um acordo na esfera administrativa com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nossa expectativa é o quanto antes solucionar esses problemas que, a despeito de todo o nosso esforço, ainda sobrecarregam as finanças do clube, fecha aspas. Continua a reportagem. A penhora foi devido a uma dívida fiscal com a União que chega a 22 milhões de reais. A maior parte é referente ainda ao período de gestão de Eurico Miranda e é composta por valores retidos de jogadores e funcionários e não repassados ao fisco. A atual diretoria negociou o débito em dezembro de 2018, mas só pagou uma parcela de um total de 60, no valor de 370 mil reais. Apesar de não ter relação direta com a dívida fiscal, a situação do Vasco no Profut também foi utilizada como argumento pela Procuradoria. No processo, a informação é de que o clube não paga as parcelas do Profut desde fevereiro de 2017. Assim termina a reportagem. E daí começa a minha opinião sobre as causas desses reiterados embaraços à administração do clube. As causas não são apenas uma ou algumas, são dezenas de causas. Todo mundo sabe que o Vasco não paga as contas em dia há muitas décadas. Desde muitos e muitos anos atrás, décadas atrás, as diretorias do Vasco, mais precisamente os seus presidentes, não davam bola para a prestação de contas. A palavra balancete não existia no dicionário do clube. Era um parto ter acesso ao balanço anual do clube. A lei obrigava sua divulgação, mas o governo não prestava muita atenção, fingia que não estava nem aí. Mesmo depois, quando o negócio futebol ganhou projeção, graças aos altos valores das transações com transferências de jogadores, contratos de patrocínio multimilionários e transmissão de jogos, os presidentes do Vasco sempre arrumavam um jeito de maquiar as contas e contratavam auditorias suspeitas para emitir relatórios que mais pareciam peças de ficção. Essas más gestões
de um tempo em que os sócios não se envolviam nas contas do clube e os torcedores muito menos, foram abrindo e cavando buracos cada vez mais fundo, onde os dirigentes jogavam as dívidas contraídas umas sobre as outras como um verdadeiro lixão secreto. Eram fruto de negócios mal feitos, suspeitos e confusos. Os dirigentes não perceberam, por incompetência ou má-fé, que as técnicas de administração se modernizaram e, mesmo assim, continuaram tratando o clube como uma antiga vendinha ou um armazém, onde as transações eram anotadas em um pedaço de papel. Não evoluíram profissionalmente, acreditando que sua manutenção no cargo e sua perpetuação no poder dependiam mais de sua lábia do que da sua competência administrativa, abusando pessoalmente dos resultados financeiros e satisfazendo suas próprias vaidades. A culpa não era só dos dirigentes. Os conselhos também eram ineficientes e incompetentes. Os conselhos deliberativos e fiscais de então eram dirigidos por pessoas subservientes, servis e compostos por vassalos bajuladores do presidente. A estrutura que o Estatuto oferecia passava a não mais permitir uma governança moderna. A manutenção de 150 conselheiros natos, que na era romântica do clube eram exemplo de reconhecimento àqueles que deram sua contribuição desinteressada ao Vasco, na era da politicagem partidária acabou sendo um campo fértil para a troca de favores pessoais. A dedicação abnegada de bons vascaínos acabou sendo avaliada não pelos atos de benemerência em prol do clube, mas pela proximidade ou amizade entre os dirigentes e os conselheiros, que permitia aos presidentes ampliar a possibilidade de conseguir votos a favor de suas propostas quando necessário discuti-las coletivamente. Eram criados verdadeiros currais eleitorais e grupos organizados se constituíram para tentar projetar uma ou várias castas que tentavam constantemente alcançar o poder no clube. Nas últimas décadas, esses grupos políticos não se contentaram apenas em interferir na administração do clube. Alguns se lançaram a voos mais altos. Alguns aproveitaram demagogicamente da oportunidade de ter acesso à grande torcida para tentar ser eleitos a cargos públicos. No ambiente político, aproveitaram para angariar mais experiência e aprenderam no ambiente político partidário como se manter vivos e ativos ao redor do prato de sopa. Com a globalização e a concentração da discussão política a nível nacional, a briga por adesão de pessoas contra ou a favor de propostas se tornou inevitável, com todas as variantes possíveis. A verdade acabou ficando em segundo plano, num mundo recheado de fake news. Também no Vasco, quem não está de um lado ou de outro e teima em permanecer neutro, será o primeiro a ser comido, e nem sabe por quem. Felizmente ou infelizmente, só a história dirá se a humanidade escolheu a melhor opção ou não. As pessoas que não escolherem um lado serão descartadas mais cedo ou mais tarde. E como eu não acredito que o ambiente político carcomido, infiltrado e dominado do Vasco é propício a uma recuperação administrativa real, eu prefiro crer que somente uma próxima eleição que coloque na direção do Vasco uma chapa, e eu não estou falando de apenas um presidente, eu falei de uma chapa, que possua apoio maciço dos sócios estatutários e um respaldo popular do sócio-torcedor, poderá dar início a uma verdadeira reestruturação do Vasco. E por isso, devemos aguardar o final do ano que vem para agir? Você poderia perguntar, esperaremos? Não, eu respondo. Não devemos esperar. Temos uma proposta de reforma do Estatuto em pauta. Provavelmente até o final de janeiro saberemos se essa reforma é só um cala-boca, uma enganação fantasiada de eleições diretas ou uma verdadeira modernização das diretrizes do clube. Por enquanto, eu estou mais tendente a acreditar na primeira opção, mas a torcida do Vasco já mostrou o que quer. Por isso,
Pressionemos os conselheiros que lá estão, porque uma das coisas que esses grupos sem apoio público que dominou o clube receiam é a pressão das ruas. Um estatuto com artigos que possuam valores populares, e eu estou falando de populares no sentido de representar o anseio da maioria, uma mudança verdadeiramente honesta do estatuto é muito importante para o futuro do Vasco. Enquanto isso, vamos nos acostumando, se já não estamos acostumados, a conviver com penhoras, ações, decisões e desmandos cometidos por pessoas, algumas que nem mais estão entre nós e que colocaram o Vasco nessa triste situação. Agora vamos a outro assunto. O treinador Luxemburgo foi embora e imediatamente pipocam as mais diversas opiniões. Pessoas chocadas com a decisão, pessoas tristes com a situação, pessoas decepcionadas, pessoas enraivecidas, pessoas consternadas pelo término da vinculação, pessoas resignadas com a quebra da relação, etc, etc, etc. A verdade é que muitos motivos podem levar a um divórcio, mas com certeza só as partes sabem a verdadeira razão. Algumas pessoas dizem que o Vasco não cumpriu o prometido com o treinador, que era a quitação da dívida salarial com os jogadores e os membros da comissão técnica. Mas quais eram os termos desse acordo? Nunca saberemos. Muitas lacunas surgem quando dá quebra de uma relação. O ano ainda não terminou e não sabemos os detalhes das promessas feitas. Por sua vez, o treinador já firmou compromisso com o Palmeiras. Quanto essas propostas do Palmeiras foi atrativo para o Luxemburgo, para ele desistir de continuar conversando com o Vasco ou confiar no Vasco? E quando essa proposta foi feita? Mesmo que tenha sido feita ontem, quem garante que o interesse foi recente e não tenha sido demonstrado anteriormente? Quando um clube na condição de penúria financeira em que o Vasco está, com um moral lá embaixo, fruto de dezenas de anos de administrações desastrosas e 3 quedas para a segunda divisão em poucos anos, o melhor que se faz é não procurar razões para justificar uma quebra de vínculo entre pessoas e a instituição. O melhor para o Vasco é tocar o barco e aproveitar o abraço que a torcida deu no clube para tentar se reerguer e sair do fundo do poço. Que os dirigentes, todos eles, desde os representantes da diretoria administrativa até os componentes dos conselhos deliberativo e fiscal, de benemérito e assembleia geral, estejam cientes que a tábua de salvação do clube foi o amor que o torcedor demonstrou este ano pelo Vasco, e que tal demonstração sirva a todos para provar que amor incondicional é a última possibilidade de redenção. Que aqueles que são responsáveis por tocar a instituição tomem vergonha na cara e assumam suas obrigações como servidores da nação vascaína. Que se conscientizem que eles trabalham para a torcida e não o contrário. Utopia é isso? Talvez, mas tenho certeza que se não perseguirmos o caminho da retidão, estaremos cavando nossa própria cova. Por isso, que cada um tire a conclusão sobre a saída do treinador, mas que fique ciente de que o clube precisa seguir em frente e que os dirigentes passam, os atletas passam, as comissões técnicas passam e que o único que nunca desiste do clube, que nunca passa, é o torcedor. Mais uma vez digo, precisamos ficar de olhos abertos, apoiando as boas ações quando necessário apoiar e cobrando retidão dos dirigentes e atuação firme na defesa dos interesses do Vasco. É isso aí. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não esqueça do like, compartilhe e lembre um amigo, vascaíno ou não, de que aqui se discute o Vasco com amor.